Você estava falando que lá 100 quilômetros é um bagulho... 100 quilômetros no Sudeste é a mesma coisa que 100 quilômetros na Amazônia. A Amazônia, 100 quilômetros, você não tem a estrada boa, você tem que ir, às vezes, por rio, às vezes por avião. Então, você tirar uma tora de madeira lá do interior da Amazônia para trazer para um grande centro, para ser processada, isso não é uma operação simples. Então, o que normalmente acontecia quando a gente fazia a apreensão desde lá de Roraima? O criminoso fica ali do lado assim, ó. Tudo bem, eu sei que vocês não vão ficar aqui para sempre. Entendeu? Tá apreendido, mas e aí, você vai fazer o quê? Isso sempre me incomodou, isso era um problema sério. E tentamos leilão, aí o próprio madeireiro ilegal, que madeira ilegal para mim é a regra geral, tá? 99% da madeira da Amazônia é ilegal. Que sai da Amazônia é ilegal. Explico por quê, baseado em fatos. Tá, quero saber já. Então, essa dificuldade logística. Quando houve a apreensão e todo mundo estava achando lindo, houve uma reunião no Conselho da Amazônia e me perguntaram o que fazer. Eu falei, olha, leilão não dá certo, porque o próprio madeireiro, através de uma outra pessoa, adquire a madeira. E aí se legaliza o ilegal. Isso não dá certo. Então tem uma solução bonita e uma solução feia. A solução bonita é a gente tirar aquela madeira de lá, mas aí as Forças Armadas têm que entrar e a gente construir com ela a infraestrutura pública para a população carente. Uma ponte, umas casas. Casa, ponte, enfim. Ou então, destruir. Destruir, que absurdo. Tem que destruir. Tem que destruir. Se a gente não consegue tirar e fazer uso, tem que destruir. Senão o criminoso vai tirar aquilo dali e vai fazer uso. Vai usar o sistema para tornar aquilo legal. Ou quando a gente sai de lá, ele vai, tira e documenta a madeira, né? Que é o grande lance que acontece, que a madeira documentada, não necessariamente ela tem origem legal. Vou te dar um exemplo. Toda a madeira ela vem com documento de origem florestal. É como o carro tem lá aquele documento que dá a propriedade do carro. Que tem o chassi. Que tem chassi. Então você imagina uma empresa que vende carros roubados ou furtados. Ela pode vender, o criminoso pode vender aquilo como sucata ou como peça avulsa, mas se ele tiver um esquema no Detran que ele consiga esquentar aquele carro, ele vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro. E é isso que acontece. Se cria um processo fantasma nos órgãos estaduais. E depois que você pega o DOF, você tira madeira de qualquer lugar. Terra indígena, unidade de conservação, terras da União, de vários lugares. Tanto que nós já pegamos conversas de madeireiro, o cara falava assim, ó, eu não estou preocupado com madeira. Madeira eu tenho aqui de graça, eu estou preocupado com DOF. Entendeu? Então, a caminhada para regularizar isso começou quando o DOF deixou de ser a TPF, que era física, né? E se tornou eletrônico. Isso aí foi quando o ministro era o Carlos Mink. Então, a partir disso, se foi possível, a gente começar a ver que tinham inconsistências ali no DOF. E isso era feito pelo IBAMA, que, diga-se de passagem, que fique claro, eu considero o IBAMA e o ICMBio os órgãos mais importantes para a preservação da Amazônia, do meio ambiente de modo geral, porque é a atividade fim dos caras, onde são os maiores especialistas. Mas faz sentido que eles sejam. Lógico, e tem que ser assim, né? Porque a legislação é complexa, enfim. Mas nessa situação do livro, o IBAMA já tinha sido tirado de jogo. Então, só restava de resistência a Polícia Federal. Como é que eles tiraram o IBAMA do jogo? Por esse meio aí de conseguir os documentos e tal? Olha, isso aí começou quando se passou para o Estado, era a União que legislava sobre isso. Tá. Aí lá em 2012 se passou isso para o Estado. Tá. A Lei Complementar 140. Mas o IBAMA fiscalizava. Entendeu? O IBAMA mesmo assim podia fiscalizar. O que aconteceu no governo Bolsonaro foi que tiraram os servidores que eram mais atuantes, ou qualquer um que atuasse, né? E colocaram 23, 24 ou 25 superintendentes que não sabiam nada, que eram da Polícia Militar de São Paulo. Nada contra a Polícia Militar, pelo contrário, tem familiares na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nada contra, mas assim, estranho, né? Porque, pô... Esse cara não manja do que está sendo tratado ali, né? Claro que não, pô. Claro que não. Ele não está ali para combater tráfico de drogas, né? Ele está ali para fazer outra coisa. O objetivo é outro, a atividade fim é outra. Não tem nada a ver. Se fosse um ou outro, tudo bem. Existem exceções. E o IBAMA parou.
de multar. Você pega o número de multas, de autuações, de embargos, de IBAMA, despencou. E eu conhecia alguns deles que foram encostados. Porque isso pode ser lido de duas formas, né? Isso pode ser lido por meio disso aí que você acabou de falar, de, cara, parei de multar porque eu sou incompetente pra multar. E incompetente, tô falando assim, até sem culpa dos caras, tá? Sim. Porque eu não conheço também os caras. Tô te entendendo. Agora, também dá pra ler como? Ah, cara, olha aqui, não tá multando mais, mané. Significa que melhorou. Significa a que melhorou. situação, né? Mas as imagens de satélite não mostravam que não melhorou. Né? E eu acho que uma boa polícia, ela se faz com ciência. Né? Quanto mais ciência a polícia usa, menos violência vai precisar usar. Então a gente pode dizer, numa fórmula, uma boa polícia boa que usa mais ciência e menos violência. E nesse ponto, nós lá no Amazonas, nós estávamos muito avançados, a Polícia Federal do Amazonas. Porque a Superintendência do Amazonas foi pioneira no uso de imagens de satélite da constelação Planet, que é uma coisa revolucionária, porque dá imagem diária, imagem todo dia. Chama-se resolução temporal. Então a imagem, o primeiro contrato que a gente fez lá, porque eu já estava meio de saco cheio de chegar depois. Pô, eu quero chegar antes de acontecer. E aí eu chamei lá 2 peritos que são especialistas no assunto, o Herbert e o Mirozinski, e eles me trouxeram essa solução. Ó, tem essa empresa no mundo, é a única que faz isso, que tira foto do planeta inteiro todo dia. Eu falei, pô, que negócio legal, isso é caro? Foi o que eu te perguntar em seguida. Não, aí ele fala, depende do quanto você está disposto a... Depende de quem tamanho, vai pagar. Né? Quem vai do pagar. tamanho. Aí foi um representante lá da empresa e eu tinha um dinheiro de um TAC do Ministério Público do Trabalho. Pô, peraí, cara, tu tá falando com o idiota. TAC é um termo de ajustamento de conduta, um recurso do Ministério Público do Trabalho que alguma empresa cometeu algum ilícito trabalhista e ela pode dar destinação a esse recurso. Tá. E foi para a superintendência, né, graças ao Ministério Público do Trabalho do Amazonas. Mas era para um para-raio na superintendência. Chove muito em Manaus, para-raio é uma coisa importante. Suponho que sim. Mas aí quando eu vi aquilo eu fiquei louco, né? Quando eu vi o que o negócio fazia. Porque nós já tínhamos imagens do INPE que são muito importantes também. Mas quanto mais satélite você tem, melhor. Porque às vezes passa o satélite do INPE, tem nuvem. Aí passa o da Planet e não tem. E às vezes acontece o contrário. Então quanto mais satélite você tem olhando, você vai ter. E essa é uma questão fundamental, que às vezes o desmatamento está baixo, não porque não houve desmatamento, mas porque tinha nuvem na frente. Então por isso que é tão importante você ter imagens com resolução. Aí se criou o conceito de resolução temporal, que é o quanto recente é a imagem. Tem resolução espacial, que é o quanto nítida, né? E aí eu peguei o dinheiro do para-raio e contratamos 54 mil quilômetros quadrados de cobertura, todo dia. E é caro mesmo? Foi 374 mil reais que nós pagamos nisso daí. Pô, bom, eu dava pra fazer uns 5 para-raio, não dá não? Mas não fez. O para-raio está sem para-raio até hoje. Mas prendemos gente pra cacete.